Amém. Bom, gente, vamos para a palavra. E antes de trazer essa mensagem, que não é uma mensagem meramente humana, nem nessa noite estou aqui para trazer alguma coisa psicológico para você, mas a genuína palavra de Deus. Antes disso, eu quero, ainda não tive essa oportunidade, mas eu quero agradecer a cada um de vocês que nesse período que nós passamos um ano fora, estava orando, estava se lembrando da minha família, de mim, da minha esposa, das minhas filhas. O nosso muito obrigado a você, Igreja Academia da Fé, por todas as orações, por todo o pensamento, por toda a lembrança que cada um de vocês tiveram conosco, né? Todo o carinho, todo o zelo. A gente quer agradecer isso e eu não poderia, antes de começar qualquer coisa, prestar esse agradecimento, agradecer a cada um de vocês. O nosso muito obrigado. Quando estávamos do outro lado lá da tela, vendo pela internet, a saudade era grande e hoje estar aqui para mim é um motivo de muita alegria. Que bom poder estar aqui de volta, na casa de Deus, nessa igreja que a gente tanto ama e que a gente ama muito também, muito vocês. Ok? Eu tinha algo no meu coração, a famosa, já estava com a mensagem prontinha, só que sábado eu vim aqui num casamento. E ao vir aqui nesse casamento, Deus, Ele mudou aquilo que eu ia falar. E Ele mandou um recado muito claro, que antes de eu começar a colocar aí o tema, para você anotar essa coisa toda, Deus falou no meu coração quando eu estava sentado lá atrás, olha, avisa para a minha igreja. E a frase que Deus falou para mim foi o seguinte, olha, não desista. Não desista. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que está acontecendo, eu estou chegando aí a 20 dias do exterior, não sei nada da sua vida, mas o Espírito Santo, Ele sabe, Ele conhece a tua vida. E Deus falou para mim, olha, fala para a minha igreja, não desista. É alguma coisa que você está muito perto de alcançar, muito perto de acontecer, mas talvez você esteja pensando, são tantas coisas, são tantas vozes, são tantas situações, que às vezes bate aquela fraqueza, aquela vontade de desistir, mas o Espírito Santo está dizendo para você nessa noite, não desista, não desista. Em Hebreus capítulo 10, verso 35, lá está escrito que há grande recompensa, há um grande galardão para aqueles que perseveram e ficam firmes até o fim. Hebreus capítulo 10, 35, você não precisa abrir, anote. Há grande galardão para aquele que continua, para aquele que permanece até o final. E esse justamente é o título da minha mensagem. Vamos ver como é que passa isso aqui. Para onde? Desliguei. Me socorre. Prazer, Marcelo. Tá ligado? Passa onde, querido? Nesse botão aí, ok. Então, o título da mensagem de hoje, e o que Deus colocou no meu coração no sábado, é exatamente isso. Permanecer crendo até o fim. E eu quero que você abra a palavra de Deus lá em João capítulo 15, a partir do verso 1. Abra lá João capítulo 15, verso 1. Eu vou estar passando na tela esses versos. Talvez você seja um visitante, não está sem Bíblia, enfim, vai estar passando aí na tela, mas você que trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia lá em João capítulo 1, João 15, verso 1, e eu vou ler esses versos com você. Mas antes de ler esses versos, eu aprendi na escola Atos. Quantos aqui fazem escola Atos? Quantos aqui já fizeram escola Atos? Bom número, que bom. E eu aprendi na escola Atos, se eu não me engano, com o pastor Maurício Fragali, ou com o pastor sênior Maurício Teixeira, um dos fundadores da escola Atos. Não sei se foi com qual desses Maurícios eu aprendi, mas eu aprendi uma coisa, que o que está escrito nesse livro aqui é muito importante para a minha vida. Cada palavra desse livro é muito importante para a minha vida. Imagine quando essas palavras elas são repetidas várias vezes, como por exemplo, o justo viverá pela fé.
em 4 oportunidades a gente vê essa frase sendo descrita na palavra de Deus. E nesse capítulo de João 15, a gente vai ver uma palavra chamada permanecer, e eu me dei o trabalho de contar, ela aparece por 11 vezes nesses textos. Então a gente vai ler esse texto agora, e começa assim, verso 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra. Alguém pode dizer amém? Amém. Que vos tenho falado. E aí começa. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Grifa aí agora na tua Bíblia, porque sem mim nada podeis fazer. E ele continua, se alguém não permanecer em mim, Jesus declara, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Amém, queridos? Então esse texto que nós acabamos de ler de João, em 11 oportunidades aparece a palavra permanecer. E mais feliz ainda eu fiquei, hoje pela manhã, não combinei nada com o pastor Teixeira, mas o tema da mensagem dele foi permanecendo firme diante das adversidades. Ou seja, o Espírito Santo quer falar ao meu e ao teu coração de que nós precisamos permanecer firmes na palavra de Deus. Isso não é simplesmente uma coincidência, mas é uma ordem do Espírito Santo para a minha vida e para a sua vida. Ok? Então eu quero te dizer, logo de cara, o primeiro ponto importante a respeito desse texto que nós lemos é que não podemos fazer nada, não podemos pedir nada, não podemos resolver nada sem Deus. Sem Deus. Se engana o homem, se engana a mulher, às vezes até que pode estar na igreja, que acha que pode fazer alguma coisa. Não pode fazer nada com Deus. E nós precisamos estar em sintonia com Deus. Nós precisamos estar sintonizados com o Espírito Santo. Uma coisa banal, eu nem falei isso com a minha esposa, mas hoje pela manhã, na hora da apresentação das crianças, no momento que eu fui apresentar a menina, antes de eu subir naquele púlpito, Deus falou, não pega a menina porque ela vai cair. E eu falei, eu não vou pegar. Por isso foi a Márcia que segurou ela. Porque eu preciso estar sintonizado com Deus nas mínimas coisas. Nas mínimas coisas. E obedecer a essa voz e saber que sem nada, absolutamente eu não posso fazer nada se não houver um comando, se não houver uma ordem de Deus. E esse comando, essa ordem, ela já foi estabelecida na cruz do Calvário. Você já tem o vem de Deus, você já tem o pode de Deus, você já tem o ide de Deus. Então faça! Mas eu não posso dar um passo e nesse passo ficar parado. Eu tenho que permanecer, eu tenho que continuar. E a gente tem vários exemplos na palavra de Deus a respeito disso, a respeito de continuidade, de perseverança, de permanecer em Deus. Você não precisa abrir, mas lá em Marcos capítulo 5, você conhece a história da mulher do fluxo de sangue. Jesus estava indo de caminho para resolver uma situação do chefe da sinagoga, chamado Jairo. Ele estava indo e naquele meio de caminho, essa mulher com fluxo de sangue, ela faz uma declaração, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu serei
curada. Só que não basta apenas declarar, não basta somente ver Jesus passar, mas eu tenho que permanecer crendo até o final, que aquilo que eu declarei, que aquilo que eu creio, vai funcionar na minha vida. E foi exatamente o que ela fez, contra todos, contra todas as situações, pelo fato dela ser mulher, pelo fato dela estar impura, por ela estar num ambiente masculino, né, num ambiente judaico, ela foi lá e tocou Jesus. Ela permaneceu com a crença dela até o momento em que ela toca e o poder é liberado de Jesus. No meio do caminho, né, viram-se para Jairo e falaram: Jairo, olha só, não incomode mais o mestre, a tua filha já morreu, cara. E Jairo poderia ter duas escolhas. Graças a Deus ele escolheu uma, mas a outra era: Jesus, não deu tempo. Não deu tempo. Tudo bem, Jairo recebeu uma palavra: olha, Jairo, crê somente. Não dá ouvido para essa turma não, creia somente. Mas mesmo tendo ouvido essa palavra, Jairo poderia ter tomado a posição de falar: Jesus, acabou, não tem mais jeito. Mas ele permaneceu crendo até o fim. Ele não desistiu daquilo que Deus já havia falado ao seu coração: procura Jesus e a tua filha será salva. Outra história que a gente tem da mulher Ciro-Fenícia, que estava com a sua filha endemoniada, e vai falar com Jesus: Jesus, olha só, vai lá em casa, minha filha está endemoniada, e ela não fazia parte de Israel. E Jesus fala para ela: olha só, mulher, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ela também, com essa palavra, poderia ter pego e... bem mal educado, né? Mas tudo bem, eu vou embora. Que grosseria desse tal de Jesus, né? Que Jesus mais grossinho. Não, ela continuou crendo. Ela continuou falando: Senhor, olha só, mas até das migalhas que caem da mesa, esse pão, essa migalha que cai, olha só, até os cachorrinhos se alimentam dela. E Jesus pôde ver o seguinte: poxa, essa mulher, ela permaneceu acreditando em mim, acreditando que o milagre na vida da filha dela poderia acontecer e pode acontecer. Então, mulher, seja feito conforme a tua fé. E ela permaneceu e ela recebeu o milagre de Deus. Da mesma forma, a gente pode ver pessoas que não permaneceram crendo até o final, obedecendo a Deus até o final. A gente tem o exemplo de Moisés, que grandes coisas fez, um homem tremendamente usado por Deus, mas no final deu aquele vacilada. A gente tem o exemplo do rei Saul, escolhido por Deus, homem de Deus. Às vezes a gente olha muito, com os olhos muito ruins para Saul, mas Saul foi um homem escolhido por Deus, um homem de Deus, mas ele no final não permaneceu crendo até o final. Ele resolveu tomar outros rumos para a sua vida. Ele resolveu dar ouvidos às circunstâncias, às pressões que cada um de nós enfrentamos. Eu e você, todo dia enfrentamos pressões. E aqui no Brasil parece que essas pressões são maiores. As pressões aqui são maiores. E nós passamos por pressões, por situações. Mas nós precisamos permanecer crendo até o fim. E a palavra de Deus, ela fala bastante sobre isso. Eu vou colocar aqui alguns versos. 1 Coríntios capítulo 16, verso 13, a primeira parte do versículo diz: sede vigilantes e permanecei firmes na fé. Isso é uma ordem para você, meu irmão, minha irmã. Vigia, como foi falado hoje de manhã, e permaneça o quê? Firme na tua fé. Firme na tua crença. Mas pastor, está demorando muito, não importa, o milagre chegará, a tua bênção chegará, a conversão chegará, a cura chegará, porque há uma aliança, há uma promessa estabelecida para a tua vida e para a minha. Efésios 6:13, portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Veja, queridos, que não é uma questão de eu venço uma, acontece algo e pronto, agora parou, acabou, não preciso mais. Não preciso mais ler a Bíblia, não preciso mais orar, não preciso mais para a igreja, porque aquilo que eu queria, eu consegui. Pronto. Não, a gente precisa permanecer. A gente precisa
permanecer inabaláveis, porque as pressões vão continuar existindo, as situações vão continuar existindo. Você quer ficar livre de problemas? Levante sua mão. Todo mundo quer ficar livre de problema. Você não quer mais ter o pessoal está com medo que eu vou fazer pegadinha. Você quer ficar sem problema nenhum nessa terra? Levanta sua mão. Pronto, melhorei a pergunta. Sem problema nenhum. Então vamos fazer um corredor, os pastores imporão as mãos sobre a tua vida, você cairá fulminado, e aí vai acabar todos os seus problemas. Quem vem agora? Quem vem agora? Pastor, vem aqui, eu quero que o senhor ore por mim para que eu morra agora. Tem alguém? Mas não tem aquele ditado que quem não morre não vê Deus? Ninguém, agora ninguém quer vir mais. Queridos, enquanto estivermos aqui, nesse corpo corruptível, nós vamos passar por lutas e aflições, vamos passar por problemas, por situações, mas Jesus declarou, olha só, fica tranquilão, cara, porque eu venci, e uma vez que eu venci, vocês venceram comigo. Se eu venci, se eu suportei, se eu permaneci fiel até o fim, permaneça fiel até o fim. Não desista. Não desista. O segundo texto que me chama a atenção, segundo ponto que me chama a atenção nesse texto de João 15, fala a respeito de relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Para eu permanecer nele e ele em mim, é necessário que haja relacionamento. Não vai existir outra forma, essa permanência não vai acontecer se eu não me relacionar com Deus. Em João, no capítulo 8, verso 31, está aí, Jesus disse isso aí. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Quem creu já em Jesus, diga amém. Amém? Então é o teu caso. Olha só, se vocês permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Eu vou repetir. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, olha, se vocês permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E lá em João 15, ele já havia também repetido essa frase, falando a respeito de nós permanecermos para nós tornarmos discípulos de Jesus, ou seja, sermos reconhecidos por Deus como discípulo de Deus. Essa palavra discípulo no grego chama-se matete, e matete significa aquele que segue os ensinamentos da palavra do seu mestre. Isso é ser discípulo. É seguir os ensinamentos da palavra do seu mestre. E, queridos, quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais nós conhecemos a sua vontade, mais nós conhecemos o seu propósito, o propósito de Deus sobre a tua vida e sobre a minha vida. No natural já é assim. Quanto mais eu me relaciono com alguém, mais eu conheço essa pessoa e essa pessoa me conhece. Quanto mais eu me relaciono com alguém, mais eu pego as manias daquela pessoa e provavelmente elas pegarão as minhas. A minha esposa, quando eu pregava, ela ficava ali embaixo contando quantas vezes eu falava né. Falei, poxa, para com isso, presta atenção na mensagem. Você está contando não dá. Mas o que ela me falou me chamou a atenção para o seguinte, eu estou andando com alguém, provavelmente no meu trabalho, que está toda hora falando esse tal de né. E aí eu identifiquei realmente, e tinha um colega de trabalho que falava né. Eu falei, poxa, ela tem razão. Ou seja, por quê? Porque a maior parte do tempo do meu dia a dia eu estava passando com aquela pessoa. Eu estava o quê? Tendo um relacionamento. Quando eu estava subindo para ir para o gabinete, eu escutei assim, papai, eu quero papai. Na mesma hora eu voltei para trás, eu falei, essa é a voz da Luísa. E dito e feito, quando eu virei para trás, a Luísa estava no colo de uma pessoa e estava, não, papai. Eu falei, nossa, é exatamente o que eu vou trazer hoje. Por que eu conheço a voz da minha filha? Porque eu estou há quase 5 anos me relacionando com ela, diariamente, todo dia. Queridos, olha só, no tempo que se chama hoje, 2016, não cabe mais estar andando com Deus por temporada.
Eu não posso estar andando com Deus, passando umas férias com Ele, 15 dias com Deus, aleluia. Agora os outros 350 é comigo mesmo, sou eu que faço, sou eu que decido, sou eu que escolho, eu resolvo. Não, viva com Deus diariamente, tenha um relacionamento com Ele diário. Através da sua palavra, através de oração, através com pessoas que vão te edificar, te vão colocar para cima. Tenha esse hábito de ser, eu venho aqui justamente para falar isso. Olha, para você ter um podcast, para você ter mensagens MP3, porque todo mundo vai me falar e eu também posso dizer isso, pastor, falta tempo. Queridos, olha só, quem faz o tempo é você. Vem cá, quem faz a agenda é você ou é a agenda que faz você? Quem governa a agenda é você ou é a agenda que te governa? Para Deus, sempre o primeiro lugar. Para eu permanecer nele, eu preciso colocar ele em primeiro lugar na minha vida. Então eu vou trabalhar, eu ouço uma mensagem, é o que eu faço. Eu sofro da falta de tempo, igualmente vocês sofrem. Não tenho tempo, igual vocês não têm. Mas vou de manhã cedo, 10 para as 6 da manhã, ouvindo uma mensagem. Volto no trem, ouvindo uma mensagem. Tendo comunhão, tendo relacionamento com Deus. Nós precisamos disso, queridos. Nós precisamos disso. Precisamos disso. E eu quero dizer uma frase. Anote. O vencedor ou o abençoado não é aquele que somente vive o que é certo. E aí eu coloquei entre parênteses a palavra. O vencedor ou abençoado não é somente aquele que vive o que é certo, mas é aquele que permanece vivendo o que é certo até o final. Até o final. Pastor, como é que você pode exemplificar isso? Eu posso te dar um exemplo. Pode ser um caso de um marido que está casado há 10 anos com a sua esposa. E 10 anos ele foi fiel. E 10 anos ele foi um abençoador da sua família. Mas no 10º ano e do primeiro mês, ele não foi mais fiel à sua esposa. E aí eu vou perguntar para você, do que valeram os 10 anos? Ele não foi fiel até o fim. Ele não honrou um compromisso feito no altar de Deus de falar assim, olha só, eu serei fiel a ti até a morte. Então não adianta eu somente ser fiel hoje, mas eu preciso ser fiel hoje, preciso ser amanhã e até o fim. Até o final, queridos. Até o final. E sabe de uma coisa? Muitas vozes, muitas propostas, muitas situações vão aparecer para tirar eu e você dessa permanência, dessa fé, dessa crença de nós irmos até o final. O diabo toda hora faz isso. Pessoas usadas pelo diabo também fazem isso. Querem tirar você do teu propósito, de você permanecer crendo. Não dê ouvidos ao diabo. Dê ouvidos à palavra de Deus, permaneça crendo até o fim. Até o fim, naquilo que Ele te falou, sabe? Deus, Ele trata na individualidade, no particular. Ele não tem você como um número. Você não é um número para Deus. Ele conhece o teu nome, Ele te chama pelo teu nome. Ele tem um particular com você. Ele tem algo específico para a tua vida, e Ele está sempre falando. Se você se relaciona com Deus, Ele está sempre falando algo no teu coração, Ele está sempre pedindo algo para você fazer, para você se posicionar, para você crer. Deus sempre pede algo para você, queridos. Nós queremos sempre o sobrenatural de Deus, os milagres de Deus, as bênçãos de Deus, mas você tem permanecido firme, crendo até o final? Permaneça fiel àquilo que Deus já te pediu, aquilo que você sabe que você tem que fazer e reluta em não fazer. Está tão agarrado talvez na força de um hábito, de uma situação que não quer fazer, que você não abre mão. Mas para você ver vitória, para você ter conquistas na tua vida, você vai ter que abrir mão para permanecer crendo nele até o final. Não dê ouvidos à voz do diabo. Perceba isso.
Se Deus falou para você no teu coração, olha, ame aquela pessoa, ame. Se Deus já falou no teu coração, olha, você precisa perdoar, você precisa resolver uma situação com alguém, resolva. Porque às vezes você está esperando uma outra coisa de Deus, você está querendo algo de Deus, e isso tem sido bloqueios na tua vida. E aí, é claro, né, o inimigo muito astuto vai dizer no teu ouvido, tá vendo? Não vale a pena crer, sai dessa, desiste, vai fazer outra coisa, dá o teu jeito, você é bom nisso, faz dessa forma. E o teu eu começa a inflar. E você que estava até então permanecendo firme com Deus, com a sua palavra, com aquela promessa, é verdade, vou tomar um outro caminho, vou fazer uma outra escolha. Não permaneça crendo até o final. Se é para você restituir alguém, restitua. Se é para você deixar práticas do inferno que andam acontecendo na tua vida, deixe essas práticas. Mas faça aquilo que Ele tem falado ao teu coração, aquilo que Ele estabeleceu no teu coração. Eu vou dar para vocês um pequeno testemunho. Quando estava para ir para a Namíbia, estava participando do processo de seleção, Deus já tinha falado comigo em 2013, 2 anos antes de ir, que eu ia para lá. Falou, você vai para lá. Me mostrou sonhos, me mostrou passaporte com a minha foto, e eu compartilhei isso com a minha esposa, ela tomou aquele susto, né? África! Assim como muitos de vocês tomaram esse susto, né? Eu lembro bem, pastor Anderson, por exemplo, está lá na América, em Washington. Eu lembro bem quando as pessoas falam, pastor Anderson, puxa vida, que alegria, pastor, o senhor está indo para Washington, que puxa, maravilhoso, aleluia. Pastor Marcelo, o senhor também, eu ouvi dizer que o senhor também está indo para o exterior. Para onde o senhor está indo? Fala, para a África. Aí a pessoa, não me dizia, mas eu conseguia ter uma palavra de conhecimento, que ela estava pensando assim, coitado, tadinho. Mas tinha gente que não se continha, e mesmo quando eu falava, estou indo para a África, ela falava, mas e o ebola? Pastor, o ebola, pastor. E a gente tem uma mania, né? Eu também tinha essa mania de África botar todos aqueles países dentro de um saco só chamado África, e não é assim. Mas, queridos, há 2 anos Deus tinha falado isso no meu coração, Ele colocou isso. E da mesma forma que Ele coloca sonhos no meu coração, Ele coloca sonhos no teu coração. Ele já falou coisas para você talvez há 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos, que está ali, muitas vezes batendo, mas você precisa se posicionar e crer. E o diabo sabe disso, e faltando 2 dias para ser batido o martelo da escolha do meu nome, um camarada usado pelo inferno, liga para a minha sessão de manhã, e ele faz a seguinte declaração, olha só, Pinheiro, esse negócio de você ir para a Namíbia, parece que está complicado. Acho que vai ser meio difícil e tal, mas olha só, tem uma vaga que já é sua. Basta você concordar agora, dizer sim, eu quero, com a ajuda de Deus. Sim, eu quero. Tem uma vaga que já é sua, para nada mais, nada menos, São Tomé e Príncipe. Alguém já ouviu falar desse lugar? São Tomé e Príncipe. Aí eu recebi aquela palavra e balancei. Falei, caramba, eu não vou mais para a Namíbia. Olha, o camarada já falou, está difícil, que não vai rolar, não vai dar jeito. E aí naquela hora, naquela humanidade, né, não, então me joga para São Tomé e Príncipe. Vamos lá. Mas aí o Espírito Santo me lembrou, garoto, a promessa que eu fiz para você foi para você ir para a Namíbia. Não tem tá difícil, não tem não pode, não tem o 4 estrelas. Tem o que eu te falei, você vai para a Namíbia. E agora é a hora de você se posicionar e falar pelo telefone. E foi o que eu falei, a minha resposta foi, olha só, imediato, a minha escolha é a Namíbia. Se não for para ir na Namíbia, não tem problema nenhum, eu continuo onde eu estou, mas eu quero ir para a Namíbia. Depois eu vim saber que, na verdade, ele queria fazer uma manobra
botar, né, um camarada que era conchavo dele no meu lugar para a Namíbia e me jogar no lugar que era desse camarada para São Tomé e Príncipe. Mas eu não sabia disso. Às vezes a gente abre mão, queridos. Às vezes a gente abre mão de um sonho, porque a gente não quer permanecer firme até o final, crendo até o final. E se eu tivesse, né, cedido, eu não teria, né, vivido isso aqui. Eu não teria vivido o melhor de Deus para a minha vida, porque sabe qual é o melhor de Deus para a tua vida? É você estar no centro da vontade de Deus. É você estar no centro da vontade de Deus. Em São Tomé e Príncipe eu não ia levar minha família. Eu ia ficar lá numa ilhota perdido, igual o náufrago pegando uma bola de vôlei e chamando de Wilson. Essa ia ser a minha família. E nem culto pela internet eu ia conseguir assistir. Mas porque eu permaneci crendo até o final, Deus foi fiel e justo, e Ele liberou para a minha vida o melhor que Ele tinha. O melhor que Ele tinha. E nesse lugar que todos, né, faziam aquela cara assim, poxa, coitado, vai para a África. Nós vivenciamos um ano simplesmente maravilhoso. Não somente de lazer, queridos, mas de experiências com Deus, de aprendermos mais, de crescermos mais em todas as áreas, espiritualmente, socialmente, culturalmente, a questão do idioma. Essa não é uma foto do Natigel, mas é uma foto ao vivo, se eu não me engano quem bateu foi você, não foi? A gente fez alguns safaris lá, eu sei que cada um de vocês querem ver algumas fotos, eu não vou botar tudo, porque a pregação não é fotos, mas é para você ver o quanto vale a pena você se permanecer crendo e fiel até o final. Olha só que beleza. Pastor Teixeira, se você não ouviu, ele falou assim, que gracinha. Vai ficar melhor agora, ó. Oh, que beleza. Estávamos ali, estávamos a 1 metro dessa família de elefantes, inclusive eles vieram comer na nossa mão, né? Maçã, laranja que a gente tinha dado na nossa mão. Queridos, permaneça, o que ele falou? É uma mensagem de peso, ah meu Deus, ele tinha que dar um trocadilho, foi mais forte do que ele. Mas, queridos, permaneça fiel até o fim, naquilo que Deus colocou no teu coração. Não tem impossibilidade. Nós lemos lá em Lucas 1,37. Não há impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Os impossíveis dos homens são os possíveis de Deus. Esse foi o nosso impossível e Deus realizou. Qual é o seu impossível? Eu pergunto para você nessa noite. Qual é o teu impossível? Eu ainda continuo tendo alguns impossíveis, mas eu creio até o fim, até o último segundo, enquanto o juiz chamado Jesus, o Rei da Glória, não apitar, não bater o martelo final, eu continuo crendo. Continue crendo, continue se posicionando até o final. Eu lembro daqueles cabras lá com aquele camarada naquela maca, o camarada coxo, paralítico, e chegaram lá, pô, agora a casa está cheia, como é que a gente vai entrar contigo, camarada? Vamos voltar. Às vezes essa é a nossa tendência natural. Não deu, deixa para lá, é assim mesmo. Não é assim mesmo não, você é filho de Deus, e você precisa assumir essa tua condição de filho de Deus, de filha de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Não existe sonho perdido para Deus. Creia até o final. E eu não poderia deixar de terminar essa mensagem
Lucas capítulo 13, verso 33. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois. Pastor, isso já virou quase o seu verso. É o verso que eu mais amo, que Deus sempre vai chamar a minha lembrança seguinte: Marcelo, tem que caminhar hoje, amanhã e depois. Não adianta caminhar hoje, não adianta caminhar só amanhã. Você tem que caminhar comigo sempre, andar comigo sempre, todos os dias da tua vida. Se você quer desfrutar do melhor de Deus, se você quer ser abençoado e abençoar as pessoas, porque não pense que a nossa ida para a África foi só para nós nos regalarmos, ai que beleza. Não, a nossa viagem também trouxe bênção para outras pessoas. Nós podemos com essa viagem abençoar outras pessoas, tanto namibianos como brasileiros. Então, querido, vale a pena. Essa palavra aí não é do Marcelo. Quem disse essa frase aí foi o próprio Senhor Jesus. Ele declarou isso: olha, importa caminhar hoje, amanhã e depois. Feche os seus olhos.